Olá, boa tarde, eu me chamo Georgia e hoje eu estou aqui com Rebeca Bispo e vamos falar um pouco sobre a educação como agente de transformação social. De que forma a educação atua como agente de transformação social? Eu acredito que a partir do momento que ela ultrapassa os muros da escola, né? Mas não deixa de valorizar a função social deste ambiente, que vai trabalhando com conteúdos escolares, que faz com que o sujeito que está inserido naquele espaço, ele reflita, né? Sobre suas condições, reflita sobre o ambiente que está inserido e consiga agir como agente transformador daquele meio. E que aí a gente vai caminhar na perspectiva de emancipação desses sujeitos, né? Mas acreditando que esse processo ele não se faz de uma forma fácil ou de um período curto, né? Que necessita aí também de agentes, né? Que a gente vá aprimorar os estudos, que a gente pense em práticas pedagógicas que possibilitem a emancipação desses sujeitos, principalmente na perspectiva, né, de proporcionar uma visão crítica dos espaços que a gente está inserido e também dessa lógica do capital, né, ao qual domina esse processo de educação que está posto aí na sociedade. Rebeca, agora eu quero que você mencione um pouco do seu campo profissional e de como a educação pode atuar na transformação social. Eu parto, né, da experiência dos movimentos das escolas famílias agrícolas, atuei enquanto educadora na Escola Família Agrícola Regional, que fica no município de Brotas de Macaúba durante 2 anos, né, tive essa pausa para o processo do mestrado. E aí eu trago a experiência de uma pedagogia, né, da alternância, a pedagogia que alterna tempos e espaços, a partir de algumas mediações didáticas, né, específicas para esse projeto de educação. Eu acredito que, partindo dessa experiência profissional, a educação ela se torna agente transformador a partir que a pedagogia da alternância ela consegue articular, né, os modos de vida desses sujeitos, né, consegue provocar para esses sujeitos reflexões sobre esses modos de vida e transformá-los em agentes ativos nesse meio. E aí a gente trabalha com algumas mediações didáticas que possibilitam, né, esse processo. Aí eu vou dar exemplo de uma que a gente conhece enquanto projeto profissional do jovem, que é um trabalho de conclusão de curso, né, desse estudante após que ele finaliza o estudo na escola, no ensino médio. E esse trabalho é vinculado àquilo que ele trabalha no campo, aquilo que a sua família, né, consegue ali articular no seu meio de vida. E proporcionando aí não só o acesso ao conhecimento, né, acumulado historicamente, mas utilizando desses conteúdos, né, como ferramenta de transformação da sua realidade, na construção de projetos, na construção de escritas, que vão melhorar a realidade, né, do espaço que ele está inserido. A partir do momento que a educação ela proporciona uma visão crítica, né, dos espaços que esse sujeito está inserido, e ao mesmo momento faz com que ele haja sobre essa realidade, proporcionando outras transformações, né, e contribuindo para os espaços e organizações, movimentos e pessoas do qual eles têm ali ao seu redor, ela consegue, né, fazer esse papel enquanto agente transformador e proporcionar, né, uma educação emancipatória, uma educação humana desses sujeitos. Conte um pouco dos desafios que dificultam esse papel da educação. Eu começo com a própria estrutura da sociedade, né? Eu acredito da forma que ela tá colocada, né? Já é um obstáculo para a gente pensar, na verdade, concretizar alternativas, né? Contra-hegemônica. E aí esse próprio sistema ele já proporciona, né, tantas desigualdades. Partindo do cenário, né, dos povos do campo, a gente vê isso muito latente, né? Isso historicamente. As escolas sendo negligenciadas, o atendimento à educação de escolarização chega de forma tardia. A gente passa por um processo, né, de precarização da própria estrutura física das escolas ou de algumas próprias assistências, né? A gente entende que no percorrer dos anos a gente teve alguns avanços, né, principalmente no sentido dos marcos legais de conquista de políticas públicas aí, né, que são ensaiadas, são levantadas através dos movimentos sociais camponeses. Mas no mesmo momento, né, a gente tem as contradições existentes dentro do campo das políticas públicas. Quando a gente pensa, né, que a gente consegue essas políticas públicas, mas essas políticas públicas não são implementadas da maneira concreta que a gente deseja, né, ou da forma mais adequada, é exemplo também, né, do financiamento. Então, o financiamento, às vezes, que chega para as políticas educacionais, ele não chega de uma forma tão específica, com muitas burocracias, né, que até nos impede, né, de como utilizar esse recurso financeiro para atender às nossas especificidades. Outra questão que também eu acredito que seja
a própria, né, valorização dos profissionais da educação. Então a gente está vivendo um cenário de desvalorização desses profissionais, às vezes, né, falta de formação continuada, profissionais que sabem atuar dentro do cenário, né, tanto das escolas do campo quanto das escolas urbanas, né, consigam trabalhar com um currículo, né, contextualizado e ao mesmo tempo com um currículo que não deixe de atender, né, aos conhecimentos científicos. E aí a gente passa por um cenário, né, de contradições, de conflito com o próprio Estado, né? Então a gente, enquanto educação do campo, a gente tem uma palavra de ordem que é educação do campo, direito nosso dever do Estado, que reafirma, né, esse lugar do Estado, né, enquanto obrigação e dever para com a educação, né, de implementar essas políticas públicas que sejam elaborada e construída por esses sujeitos, né? Então esses sujeitos também façam parte, enquanto educador. O desafio que enxergo é o distanciamento das próprias famílias no processo educativo, né? Esse distanciamento tem se mostrado latente e gritante, né, no cenário educacional. E a gente entende a família, né, como um agente formativo, como um agente importante nesse processo de transformação e contribuição. Porque não adianta, né, a escola fazer esse processo de formação e não ter um processo contínuo, né, apoiado pelas famílias, assim também como é o cenário das políticas públicas, né? Não adianta a gente ter uma política pública bem organizada, a escola tem um projeto pedagógico, né, político-pedagógico bem estruturado, a gente tem alcançado diretrizes, se não tiver também uma política contínua e financiamento adequado para executar essas políticas públicas. Não adianta ter uma política pública estabelecida, a gente tem alcançado, né, algumas conquistas, se não tiver um financiamento para dar continuidade nessas políticas, para dar sustentabilidade base para executar e concretizar, né, aquilo que a gente tem colocado enquanto conquista nas leis, no papel. Então, assim, o cenário também, né, que a gente faz de correlação com as famílias. A família precisa estar inserida nesse processo de formação para a gente conseguir alcançar, né, essa transformação enquanto transformação. Eu sou Rebeca Bispo Oliveira, sou licenciada em Educação do Campo, com habilitação em Ciências Agrárias pela UFRB. Atualmente estou cursando mestrado em Educação do Campo pela UESB e sou educadora também do campo. Atuei, né, enquanto monitora, professora e coordenadora pedagógica em Escola Família Agrícola do município de Brotas de Macaúbas, que é a Escola Família Agrícola Regional. E todo esse processo, né, de dentro do espaço escolar, dentro do espaço acadêmico, dentro do espaço também, né, dos movimentos sociais, me capacitou para ter chegado até aqui, né? Falo de um lugar que vem germinando aí dos movimentos das escolas famílias agrícolas, sou egressa desse espaço e vejo o quanto, né, o acesso ao conhecimento aos povos do campo tem possibilitado que a gente adentre as universidades, né, que a classe trabalhadora adentre as universidades e ocupe tantos outros espaços, né, que lhe é garantido por direito. Esse processo, né, todas essas sementias que foram plantadas possibilitou, né, que a classe trabalhadora, né, a população do campo tivesse acesso não somente, né, aos conhecimentos científicos, mas entendesse dentro do bojo das suas organizações sociais que o processo educativo também se faz nesse seio, que forma o sujeito politicamente, que forma ele a partir de dimensões sociais, ambientais, políticas, né, educacionais, e que a gente começa a compreender e refletir sobre a realidade que está posta em nossa vida e começar a pensar em caminhos, né, em alternativas para transformar essa realidade de uma maneira que possibilite que outros sujeitos da classe trabalhadora, né, da categoria camponesa, consigam acessar esses espaços e retornem para o seu meio, né, enquanto agente transformador. Então, a Escola Família Agrícola, a qual eu estudei, fez esse processo comigo, fazendo chegar até a universidade e retornando enquanto educadora para outra Escola Família Agrícola para contribuir com o processo educativo de outros sujeitos que assim também vão conseguir alcançar esses espaços, acessando conhecimento historicamente, né, acumulado, para fazer esse retorno para o seu meio e ao mesmo tempo não se desvinculando dos seus modos de vida.